Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria ter a oportunidade de falar de um apresentador de televisão que foi falecido no dia 8 de junho de 2018, que eu tinha muito apreço pelo trabalho dele, que era o Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain é americano, trabalhou com cozinha nos Estados Unidos, daí ele chegou a ser chefe do Le Allé. Ele foi chefe do Le Allé por muitos anos e resolveu escrever a respeito das controvérsias que acontecem dentro da cozinha, de como que acontece todo o espetáculo das grandes cozinhas renomadas, né, cozinhas de alto padrão, né, no livro dele que chama Confidential Kitchen, né, cozinha confidencial. E depois que ele escreveu esse livro, ele acabou ganhando uma repercussão muito grande, porque era bastante polêmico, né? Contando várias coisas a respeito do que acontece nos bastidores das grandes cozinhas. E tendo esse reconhecimento, ele tinha um outro projeto na cabeça dele, que era fazer um documentário a respeito das cozinhas e da cultura de vários países do mundo. Então, seria um livro sobre um conhecedor de cozinha que ia para vários países conhecendo cozinhas do mundo inteiro e entendendo a cultura do mundo inteiro. E depois que ele escreveu esse livro, o Kitchen Confidential, ele encontrou uma dupla de colaboradores, de produtores, que se empolgaram com o projeto dele de criar inicialmente foi um livro a respeito de um conhecedor de cozinha que ia em vários países provar e conhecer a comida local e a cultura. E daí surge o programa No Reservations, em que ele passava 24 horas em um país, determinado local, e gravava sobre a comida e sobre a cultura daquela localidade em um dia. E daí já logo estaria num outro local no dia seguinte, né? Então ele ficava só 24 horas dentro de um país ou dentro de uma localidade em que ele podia entender um pouquinho como era a comida daquele local e um pouquinho sobre a cultura, né? The greatest meal of my life. That's what this show's about. Oh, wow, that is good. Oh, that's good. That's good, man. It's good. Oh, that's good. Oh, that's great. Oh, man, that's good. Look at that. Hey, that's tasty. It looks like a horror movie, but it tastes good. Totally awesome. Oh, that's delicious. Oh, that's delicious. I could eat these all day. And I might. That's beautiful. That's nice. Incredible. Awesome. Fluffy. Just delicious. Love it. Oh, yeah. It's the best meal I've had so far. Very luxurious. How could anyone not love this? Anthony Bourdain, No Reservations. Ele foi jurado também do programa The Taste, que era um programa que tem no Brasil também, né, que é uma competição culinária e era conhecido por ser um crítico muito ácido, né, que é característica dele, bastante dessa irreverência. E recentemente, né, mais agora recentemente dos últimos anos, ele estava gravando um documentário, né, em sequência para a CNN chamado Parts Unknown, que ganhou vários Emmys, assim. Tem episódios incríveis em que, se inicialmente a ideia dele no Reservations era mostrar a alegria, a riqueza da cultura local, a partir do conhecimento que ele tinha das pessoas e dos lugares, a partir do Parts Unknown, que, pelo que é descrito nesse documentário, ele surgiu um pouco decorrente de uma viagem que ele fez para a Líbia, em princípio para mostrar a beleza da Líbia e a beleza das pessoas como um local muito alegre. Começa uma situação de guerra dentro daquele local, bem quando ele estava filmando lá. E daí ele acaba gravando esse especial da mesma forma, mas começa a encarar esse conhecimento de outros lugares de uma maneira um pouco mais realista, assim, mostrando também a realidade política e a realidade social daquelas localidades, né? Então depois começam viagens muito mais intrigantes, não só para países pacificados e que tem uma cultura rica e que tem um IDH alto, como também começa a ir para localidades como Congo, como Laos, né? Como a própria Líbia, né? No momento de guerra. Tem episódios incríveis em que ele mostra
a fome no Haiti, por exemplo, né? Como isso impactou muito a vida dele. Então, eu passei a gostar do trabalho dele muito mais nessa terceira camada de trabalho que ele apresentava, que era uma mistura muito honesta entre documentário, além de um programa de viagens, né? Claro que é interessante um cozinheiro rebelde e playboy mostrar como funcionam as cozinhas dos países, né, desenvolvidos, cozinhas Michelin, mas mostrar a cultura local, os problemas sociais, as dificuldades, o impacto que a cultura americana ocasionou nesses países subdesenvolvidos, através de um olhar muito honesto e ácido que ele tinha. Para mim era um trabalho incrível que ele fazia, né? Então, nesse documentário do Morgan Neville, que fez esse documentário sobre a vida desse homem, né? Que tinha esse espírito livre e revolucionário, assim. O Morgan Neville já era conhecido por ser um documentarista importante, né? Em 2013 ele ganhou um Oscar e um Emmy por um documentário sobre as cantoras backing vocal, né? Como elas são importantes para o mundo do espetáculo. Então ele faz esse documentário por entender, como eu também, querer compreender o que aconteceu na vida desse homem que no dia 8 de junho, com 61 anos, tirou a própria vida num hotel no interior da França, seu país, vamos dizer, ancestral, né? Ele é americano, foi criado nos Estados Unidos, mas a origem dele é francesa, os seus pais têm origem francesa, né? Então, o que aconteceu com esse homem para chegar até essa situação? It was almost never about food. It was about Tony learning how to be a better person. You're probably going to find out about it anyway. So here's a little preemptive truth-telling. There's no happy ending. 1, 2, 3, 4. Chef Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Anthony Bourdain, the renowned chef and best-selling author of Kitchen Confidential. All the TV chefs are so cuddly and adorable, you know, maybe I'm the antidote or something. Has a new program, Parts Unknown. 1 minute I was standing next to a deep fryer, and the next I was watching the sunset over the Sahara. What am I doing here? I said earlier that I was going to tell you the truth. This is part of it. Se alguém já teve a oportunidade de ler o Kitchen Confidential, ele conta um pouco da história pessoal dele, que é uma pessoa que tinha uma família muito amorosa, que não tinha grandes problemas assim durante sua educação infantil, mas que ao longo dos anos teve muita dificuldade para se conhecer, para entender o que importava na vida dele, o que trazia uma alegria. Ele teve problemas com dependência química, durante muitos anos com cocaína, né? Ele teve problemas graves com essas questões, mas conseguiu abandonar o vício, mas sempre namorou, vamos dizer, com o risco, o tempo inteiro brincando um pouco com a vida e os riscos, né? Inclusive, esse tipo de vivência dele bastante intensa, quando ele visitava os países e se colocava em situações de risco, tinha muito a ver com essa personalidade dele bastante curiosa e ao mesmo tempo muito sempre se colocando em situações de risco e arriscando a própria vida. Ele sempre questionou muito a importância da vida, a razão de viver, e ele chegou a procurar uma forma de dar significado para a vida dele quando ele teve seu primeiro casamento, que também é falado nesse documentário. E ele teve uma filha, né? Então, por um tempo, ser pai e ser marido, tendo uma família normal, que ele entendia como algo que ele buscava, né? Dentro do jeito dele de ser muito diferente, ele queria buscar essa normalidade. Chegou um momento que já não tinha mais o mesmo significado e ele voltou para a vida de solteiro e bon vivant que ele tinha. Conheceu uma outra mulher nesse caminho, que é a Asia Argento, é filha de um cineasta bastante importante, que é o Dario Argento, né? Que trabalha com muitos filmes de terror e meio surrealismo também.
E esse casamento, ele era um casamento de muitos extremos, era um casamento extremamente tóxico e aparentemente, pelo que se entendeu aí nesse documentário, como pela, né, opinião dos amigos, muita variabilidade, oscilação, insegurança, esse sentimento extremista de amor e ódio, de segurança e abandono que eles viveram, que fizeram com que ele perdesse a conexão com a vida, né, assim, com o que interessava nele na vida, e ele não conseguiu pedir ajuda naquele momento. It was almost never about food. It was about Tony learning how to be a better person. When he threw himself into something, he threw himself completely. Why am I here? Am I insane? He was like, life's about finding a cliff worth jumping off. I'm gonna look for something feral and wild. He was a traditional romantic. Reality was never going to live up to exactly how he pictured it. Hey, what's up, man? He was always rushing to get into the scene. He was rushing to get out of the scene, to go somewhere next, even if he had nowhere to go. He was definitely searching for something. You were successful, and I'm successful, and I'm wondering, are you happy? I know how hard it must have been for him to reach out to someone and be like, hey man, I'm not doing well. Nothing feels better than going home. And nothing feels better than leaving home. The bittersweet curse. Travel isn't always pretty. You go away, you learn. You get scarred, marked, changed in the process. Esse documentário, para mim, não só é uma homenagem a uma pessoa que, para mim, tem um grande significado, porque ele me inspirou também, como muitas outras pessoas, me inspirou em relação ao entendimento social e político das localidades, né, principalmente das localidades de terceiro mundo. Ele mostrou a diversidade das pessoas e das diferenças dos vãos econômicos, dos vãos sociais que existem nas sociedades, mas também para alertar do quanto é importante você pedir ajuda, você buscar apoio quando você se sente numa situação de desconexão com a realidade, desconexão com a sua vida, como aconteceu com ele, para a gente não perder como ele uma personalidade tão vívida e tão importante, a gente não perder outra pessoa dessa maneira. Então, existem telefones, né, como o CVV, que você pode ligar e pedir ajuda, os CAPs, os NACs, os prontos atendimentos estão aí para poder atender você numa situação de emergência, né? 5 entre 8 pessoas nos Estados Unidos têm algum transtorno de saúde mental, principalmente relacionados à ansiedade ou depressão. No Brasil, a gente é o 8º país do mundo que tem transtornos mentais com essa gravidade e o número de internações é cada vez maior, né, de internações relacionadas à ansiedade e depressão no Brasil, né? Então, eu acho que esse sentimento de desconexão com a vida, de desconexão com os objetivos está sendo cada vez mais comum dentro das sociedades e a gente tem que buscar significados, né, internos e maiores para a gente poder ter disposição para continuar vivendo, para conviver em sociedade, e isso só pode ser alcançado através do diálogo, através de uma escuta que possa te ajudar, possa te dar horizontes e um caminho de autodescoberta apoiado, porque a situação da ideação suicida, a situação das crises muito intensas de ansiedade, depressão ou abuso de substâncias, elas tiram o nosso contato com a realidade, nosso contato com a vida e expõem a gente a um risco muito elevado que a gente tem observado nas sociedades.